Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, dois temas importantíssimos a respeito do Glorioso, que entra em campo na próxima terça-feira, às 20 horas, no estádio Newton Santos, para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco sobre uma ideia de escalação. É claro que ainda vou estudar bastante o adversário para que possamos fazer aquela análise tática especial pré-jogo, mas o Botafogo se reapresentou ontem, terá desfalques para a partida e mesmo assim o técnico Arthur Jorge poderá escalar um time muito forte para o clássico vovô. E continuo falando a respeito dos indícios trazidos por John Textor sobre possíveis manipulações no futebol brasileiro e principalmente o que isso tem gerado. As narrativas de grande parte da imprensa estão terríveis. Fabiano, você vai continuar falando sobre isso? Eu não aguento mais. De fato é muito difícil, mas temos que falar, galera. O Botafogo é algo muito importante em nossas vidas. Não por isso deve passar à frente, por exemplo, da sua família, não deve passar à frente do seu trabalho, não deve passar à frente da sua saúde, mas 4h45 da manhã está entrando o primeiro vídeo a respeito do Botafogo, pelo menos aqui no canal Fabiano Bandeira, e daqui a pouco outros vídeos na mídia que cobre o Botafogo surgindo, lives na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, que só vão parar os conteúdos meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, dependendo do dia. Então, você consome o Botafogo durante grande parte do seu dia. Eu também, produzindo conteúdo ou absorvendo o que a galera que cobre o fogão tem a dizer. Todo mundo comentando em vídeos, lives, redes sociais. Hoje nós temos acessos que não tínhamos antes. Então o Botafogo, que já era parte integrante da nossa vida, ocupa um espaço ainda maior. E tem que ocupar um espaço grande, mas sempre com muito cuidado, galera. E isso, reitero, não pode passar à frente da nossa família, da nossa saúde, do nosso trabalho. E por aí vai. É importante. Por isso, temos que tratar a respeito de temas importantes do Glorioso. E ontem, na CPI das apostas esportivas, o Wilson CNM, presidente da comissão de arbitragem da CBF, afirmou que o árbitro do VAR não é obrigado a enviar todas as imagens do lance parado para o árbitro de campo, o que gerou muita polêmica nas redes sociais, muitos debates também nas redes sociais e até mesmo nos grandes veículos de comunicação. Interessante que, de repente, surgiram jornalistas tratando isso como algo básico. Gente, não é possível que ninguém saiba, é o protocolo, o árbitro do VAR não precisa enviar todos os vídeos. Onde vocês estavam? O que estavam fazendo? Muitos debocharam. Jornalistas que deveriam estar investigando, deveriam estar atrás de possíveis indícios e até provas sobre as manipulações, porque não é algo raro no futebol. Preferem o deboche nos veículos de comunicação e nas redes sociais. Carlos Portinho, senador, ficou preocupado com a situação. E em entrevista à coluna Radar da revista Veja, ele disse, vejam que interessante, que dirigentes de clubes ficaram surpresos com o fato do árbitro do VAR não ser obrigado e poder omitir ângulos importantes em jogos de futebol para o árbitro de campo. Dirigentes, segundo o senador Carlos Portinho, de clubes, ficaram surpresos com a informação trazida pelo CNM. Vamos supor que todo mundo soubesse que o árbitro do VAR pode omitir ângulos. Como decidir qual ângulo mais importante, qual câmera mais importante para o árbitro de campo? Porque, falando a respeito do lance da expulsão do Adrielson no Botafogo contra o Palmeiras, no Newton Santos, em 1º de novembro de 2023, foi omitido um ângulo importantíssimo. O Braulio, árbitro da partida, que não apita bem jogos do Botafogo, não conseguiu ver um ângulo importantíssimo para a tomada de decisão. Fabiano, ele poderia manter a decisão,
não estou na mente dele e pergunto por qual motivo omitiram o ângulo que foi colocado na postagem do John Textor em uma rede social anteontem. Fica o questionamento. Vamos olhar para frente, Fabiano, vamos olhar para o que vem por aí. Tudo bem. A segunda pergunta, antes de passarmos para o clássico vovô. Ontem, John Textor escreveu uma carta aberta, um documento importante, e dentro da carta aberta ele foi bem claro, se disponibilizando a contribuir, a investir em tecnologia adequada para a evolução da arbitragem, para a evolução do futebol brasileiro. Alguma fala sobre isso nas grandes mídias, nos grandes veículos de comunicação, porque é sempre questionamentos a respeito de grandes veículos de comunicação, porque são fios condutores e ainda formam opinião. Felizmente, hoje temos a internet, temos canais de comunicação importantes, mas os grandes veículos ainda estão aí. Jornalistas que têm muitos seguidores estão presentes em todas as redes. Vocês ouviram alguém falar sobre a vontade do John Textor em contribuir de forma clara, objetiva, para a evolução do futebol no Brasil, para a evolução da arbitragem, com tecnologia e tudo mais? Ninguém falou. Estão focados em outras situações. Vamos supor que o Textor tenha errado bastante nas reivindicações e que não tenha ido tão bem em algumas colocações. O Textor está tentando defender o Botafogo, a gente é botafoguense, torce para o Botafogo, está ao lado do Textor. Mas admitindo aqui que ele possa ter se equivocado em alguns momentos, por que quem acredita que ele tenha se equivocado, e pode ter se equivocado, não pensa então no futuro? Opa, vamos pegar esse ponto aqui, que esse é muito importante, já que o Textor está querendo a evolução do jogo, está querendo a implementação de tecnologia mais adequada e tem caminhos para isso, vamos parar para ouvir? Ninguém comentou sobre o assunto. Comentam sobre deboche por parte da Leila, sobre o que fala Jorge Cajuru, sobre o que fala outro senador, mas silêncio sobre a ideia de John Textor. Por fim, galera, agora sim, neste tema, antes de entrarmos na possível escalação do Botafogo para terça-feira, Jorge Cajuru, senador, afirmou para Luiz Seneme e depois falou para a imprensa que um árbitro foi à CBF, mais precisamente ao presidente Edinaldo, falar que tinha sido procurado para manipular um jogo. Se arrependeu. Então, ele foi ao presidente da CBF para contar o caso. O Cajuru afirmou que era um árbitro de Série A, um jogo de Série A. O que foi feito? Isso é muito grave. Ninguém sabe quais eram as equipes envolvidas na partida e se elas tinham a ver também com a ideia de manipulação do jogo, mas foi falado por um árbitro para o presidente da CBF, segundo o senador. Todo mundo tem que provar? Então, o senador ontem falou isso claramente. Senador Jorge Cajuru. Alguma coisa precisa ser feita urgentemente. Pessoal, terça-feira, Botafogo voltando a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Ontem a equipe se reapresentou e o Botafogo não vai poder contar com Danilo Barbosa suspenso pelo terceiro cartão amarelo e com o Savarino, que está com a seleção venezuelana para a Copa América. Jefinho, que também trabalha no ataque pelo lado esquerdo, assim como o Savarino, ou como segundo atacante, assim como o Savarino, está machucado. O Botafogo não tem alguém de origem, né, ou de ofício para aquele setor. O técnico Arthur Jorge já colocou o Tietê como um extremo pela esquerda, fazendo duas linhas de 4. Também já trabalhou com o Tietê como meio-campista num 4-3-3, de forma um pouquinho mais adiantada. Acontece que não tendo um homem para o lado esquerdo, o Tietê pode fazer a função. Fabiano e o Hugo, com Cuiabano como titular na lateral, ele atuando um pouco mais adiantado. Creio até que o Hugo possa entrar nessa função, mas no segundo tempo. E acredito inicialmente numa ideia de escalação com 4-4-2, com o John no gol, o Damian Soares na lateral direita, Alteri Bastos na zaga e o Cuiabano na lateral esquerda. Linha de 4 no meio-campo, com Luiz Henrique, Marlon Freitas, Gregory e Tietê, Júnior Santos e Tiquinho Soares. É um bom time, é um time forte. Romero ficando no banco,
ou o Romero jogando um pouco mais por dentro e alguém saindo com o Botafogo um pouco mais ofensivo, mas o Romero pode contribuir muito com o Botafogo, pode vir a ser titular em breve também, só que neste caso ele pode começar no banco, só que em outra oportunidade, talvez hoje na redação do Bandeira, mas certamente num próximo conteúdo em vídeo, vou falar sobre uma escalação com o Romero como titular também e outra peça no banco de reservas, se assim o Arthur Jorge entender. Pode ser também legal com uma outra formatação, mas o Botafogo podendo marcar bastante o Fluminense, sair para o jogo também, mandar na partida dentro de casa. Beleza, galera? Vamos falar muito sobre o Clássico Vovô, muita coisa para acontecer. O jogo é só na terça-feira e hoje é sexta-feira. Todo mundo aproveitando muito bem, com responsabilidade, o final de semana. Claro, a partir das 15h30, temos a redação do Bandeira ao vivo por aqui. Aquela live especial que rola em todas as tardes de segunda a sexta no canal Fabiano Bandeira. Você deixa o seu like por aqui, se inscreve no canal, se já for inscrito, divulga o canal pra galera, pode falar que aqui tem muita informação, opinião, análise tática e mais. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os conteúdos robustos do canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!